Olá, seres desse canal, bem-vindos. Hoje a leitura será O Rumo dos Relacionamentos. Como uma tiragem, ela traz com um movimento em conjunto, nos ajudando a olhar para o estado do nosso relacionamento e os rumos que eles estão tomando. É uma tiragem composta de 6 cartas que traz a situação do vocês agora, o que está causando problemas atualmente, o que vocês esqueceram de respeitar, o que vocês precisam expressar, as vossas opções, o que rumos vocês estão tomando. Usaremos o tarô de Rider-Waite. Peço gentilmente que curta, comente e compartilhe. Boa leitura. Tarô, rumos do relacionamento. Nesse momento, peço ajuda e a energia das divindades femininas, Oxum, Hathor, para que me conduza a uma leitura oracular ancestral, uma tiragem de rumos do relacionamento, com palavras que possam trazer direcionamento para essas relações amorosas das pessoas que conectaram aqui neste momento. Peço licença ao sagrado feminino, peço licença ao sagrado masculino e às energias irmãs, aos 5 elementais, água, fogo, terra e ar e éter. Assim seja, assim será. Boa leitura. Tarô, como as pessoas que acessaram esse vídeo estão agora? Tarô, o que está causando problemas? Tarô, o que essas pessoas esqueceram de se respeitar? Tarô, o que essas pessoas precisam se expressar? Tarô, quais são as opções dessas pessoas? Tarô, que rumo elas estão tomando? Conselho final. Pessoal, aqui claramente as energias espirituais estão falando sobre questões materiais, tá? Questões de dinheiro, tá? Se isso tem sido um tabu entre a relação de vocês, aqui pede que vocês tenham um outro movimento na qual façam vocês conversarem com isso de forma mais madura. E se não está tendo de uma das partes essa maturidade para conversar, é preciso buscar esse amadurecimento, porque se não houver essa transformação de ambas as partes, né, ou individualmente dentro, né, dessa relação de alguém específico sentir sobre essa questão do dinheiro, sobre a relação de dividir, talvez alguém deve estar sobrecarregado, outra pessoa deve estar, né, ali buscando a transformação financeira, mas exige tempo, mas é preciso que tenha esse diálogo, tá? Porque o que vocês estão agora é um processo de amadurecimento desse ganho financeiro, é um processo de valorização desse relacionamento também, tá? É um processo de cuidado, é um processo que exige um pouco mais de força e entender que vocês estão em um processo, em um ciclo, e entender que posição desse ciclo que vocês estão agora é de extrema importância para poder lidar, né, isso no dia a dia. Porque quando entendemos as causas do problema, são exatamente, né, as ações que compõem esse futuro, né, essas escadas da vida, essas decisões, esses projetos. Então o diálogo é extremamente necessário aqui para que vocês subam degrau em degrau juntos, né, não separadamente. Imagine só, de um lado a pessoa está 5 degraus à frente, a outra está, né, 5 degraus atrás. Então
isso vai gerando, né, uma desconexão, vai gerando um tanto quanto abrindo espaço para sentimentos que os afastam ao invés de nos unir. Entenda que dentro desse processo de autovalorização desse relacionamento, entenda que não é uma competitividade vocês são unidos. Vocês têm que trabalhar em conjunto, vocês são uma equipe. Se vir com esse sentimento de competitividade, se vir com esse sentimento material, né, muito à frente e não buscando o emocional e o reequilibrar o emocional para depois equilibrar o material e só ir nessa energia do material, vocês possam estar indo, né, para caminhos ali um tanto quanto desagradáveis, chegando até a desunião. Então é importante que nesse momento vocês têm que aprender a respeitar, né, essas questões da materialidade, entender do quanto isso de forma saudável, benéfico para a minha vida, do quanto isso né, trazendo desequilíbrio para nós. Né, de que partes, né, está tendo ali uma conduta ou uma ação que não está conversando com o todo, né, e do quanto essa parte está aberta a abrir mão ou até mesmo, né, trazer novos movimentos para que esse equilíbrio volte entre essa relação. Mas a materialidade, o dinheiro, os recursos têm sido ali, né, a pedra do sapato, digamos, em ambos os pares. E é muito importante vocês saberem expressar a paixão de vocês e, consequentemente, reeducar-se para poder germinar essa saúde financeira mediante esse seu coração, mediante, né, a essa relação, a esse casamento. Pois, né, entendo que você tem as suas energias no sentido de buscar ali o entretenimento, buscar ali, né, a diversão, as responsabilidades, até mesmo, né, maneiras de escape, né, de uma rotina, né, um tanto quanto corrida, mas do quanto isso, né, pode ser transformado, né, do quanto isso pode ser redirecionado para que isso traga uma saúde ou até mesmo um equilíbrio financeiro. Então aqui pede, né, esse movimento de olhar do quanto eu estou iludido ou do quanto realmente estou agindo de forma, né, compacta com o meu coração, compacta com aquilo que eu amo, com aquilo que me faz bem, compacta com o fluxo, né, do rio, com o fluxo, né, dessas águas. Então, esse cavaleiro de copas com essa rainha de ouros, que nos traz também essa dinâmica da fertilidade financeira, né, aqui também traz, né, vocês podem tentar expressar também um conjunto de ideias na qual fazem vocês também, né, transformarem em fazer a materialidade, um trabalho em equipe, como havia dito no começo do jogo, né, talvez uma sociedade, talvez um projeto que um invista no outro, então tem essa possibilidade na mesa, mas ainda não foi conversado, não foi olhado, é como se dentro do meu parceiro ou minha parceira tem um dom, tem ali uma habilidade muito top, e eu tenho condições de investir nessa habilidade, mas eu não sei sobre essa habilidade, porque não foi falado, porque não foi conversado. Então, essa materialidade vem trazido certos bloqueios no qual, né, precisam ser expressados para que isso desencadeie e abra oportunidades de mostrar um para o outro de que maneiras vocês podem, né, positivas ou negativas, mas ressignificar e transformar essa materialidade. As opções que vocês têm é exatamente sobre esse equilíbrio, é sobre esse diálogo, é sobre essa expressão. A justiça vem trazendo sobre exatamente, né, esse dialogar, essa comunicação de como ela chega, né, de maneira equilibrada, né, colocando os pontos no eixo, colocando ali, isso eu não abro mão, disso eu posso abrir mão. Ah, isso é interessante, você consegue replicar, mas eu preciso da sua ajuda para poder aplicar isso, seja na paciência, seja até mesmo, né, na dinâmica de investimento financeiro. Porque é um casal, né? Por mais que um ou outro faça, vocês têm que entrar em um acordo para que a partir do momento, né, as ações e as colheitas através desse acordo estejam claras com ambos, não calados e seguindo e como nada tivesse acontecido. E isso se tornando uma bola de neve que cada vez mais desequilibra do que equilibra. Então aqui a justiça vem trazendo sobre as opções que vocês têm, né, de quanto vocês podem dialogar para poder trazer equilíbrio para isso, ou, né, se para alguns casos aqui estiver num ponto extremo, né, ou de separação ou de rompimento, né, do quanto, né, isso será visto ou trazido à mesa dessa dinâmica de terceiros, que eu digo, né, desse movimento do sistema judicial, né, eclodindo e atravessando essa relação. Então, pegue somente aquilo que fizer sentido, aquilo que não jogue para o universo, tá? E
tendo essas noções, entendemos os rumos que vocês estão tomando, é exatamente um rumo que pede que você tenha, né, vocês tenham essa disponibilidade de vulnerabilidade um com o outro. O tempo foi se passando e ao invés de vocês estarem mais abertos, mais, digamos, confiantes em poder se despir, em poder se abrir, né, em confiar um no outro, pelo contrário, foi criando um abismo, foi criando barreiras, foi criando camadas e armaduras. E nesse momento a espiritualidade pede que haja vulnerabilidade para nutrir o material e espiritual, escutar a espiritualidade ancestral, né, que habita sobre ambos, que faz um conjunto, um legado. São clãs, né, que se unem, unificam nessa família. Então a estrela vem trazendo os rumos que vocês estão tomando. É necessário que vocês entrem nessas águas profundas de dialeto emocional para que reflita no material e, consequentemente, não é só sobre ganhar, receber, obter coisas, não, mas é sobre projetos, é sobre continuidade, é sobre legado. O que vocês querem construir através dessa relação é filhos, mas para esses filhos, o que vocês querem com esses filhos? O que vocês querem com essa casa? Então, entender o que estamos deixando no mundo como conjunto. Por isso, o jogo ele traz inúmeras possibilidades, inúmeras respostas e resultados, mas principalmente aqui fala sobre comunicação, que são os pilares principais desse queda. É comunicação, projetos em conjunto e emocionalmente, né, essa inteligência emocional referente a essa materialidade, sobre esse companheirismo, sobre essa parceria, sobre essa sociedade. É preciso reequilibrar esse emocional para, a partir daí, entender o que está sendo entregue, a partir daí entender, né, para que eu estou abrindo mão, para que eu estou entregando, né, a minha energia material sobre a minha vida. Se você gostou dessa leitura, acesse o link da descrição, onde você encontrará o meu número pessoal e agende uma cura oracular ancestral comigo, Jonathan Lima. Deixe seu like se ficou até o final, deixe seu comentário do que você achou dessa leitura, feedback construtivos são sempre bem-vindos aqui em meu canal. Siga-nos e ative o sininho para mais leituras oraculares artemporais. Paz profunda, seres amados, que a sua semana seja linda.